Oi, eu sou a Gabi e hoje eu voltei, como prometido, para contar para você qual é a palavra mais bonita da língua portuguesa. Só que na verdade eu aproveitei a conversa com os meus amigos, esses que vocês já estão conhecendo nos primeiros vídeos, e perguntei para eles qual é a palavra que eles mais gostam, que eles mais amam, que eles mais utilizam no dia a dia ou amam falar. E perguntei para eles qual é a palavra mais bonita, mais linda, a palavra favorita deles na língua portuguesa. Vamos ver o que eles responderam? Então, né, fui até, tipo, nunca tinha me perguntado isso, achei bem engraçado. E, que palavra eu gosto, né, além do meu nome. Eu gostei, tipo, eu vi uma lista de palavras, assim, que são mais, que trazem um sentimento bom, né, e eu achei uma bem brasileira aqui, que é... Eu vou usar um clichê. Vamos pensar na palavra amor. Amor? Olha, eu acho que a palavra que eu mais falo é amor. 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 Eu amo. A palavra também é aconchego. Gosto muito dessa palavra. Sim. Aconchego. Você ouve e você já sente, né? Aquela sensação de Isso, aconchego. aconchego você ouve, você sente. E agora nesse período tá tão difícil, né? Quem só pode mesmo é pronunciar. Sim, é verdade. E outra palavra que eu gosto muito é de lágrima. Lágrima? Eu acho que lágrima, porque ela me faz pensar em muitos sentimentos. Né? Há lágrimas de profunda tristeza e de exuberante alegria. E é a mesma lágrima. Percebe como a maioria dessas palavras está ligada a um sentimento, a uma emoção? E eu creio que essa é uma característica muito marcante nos brasileiros, na nossa personalidade de forma geral. E é algo que me deixa muito feliz ver como essa característica se repetiu nas palavras que eles escolheram. Eu coloquei reciprocidade. Mas tem uma palavra que eu gosto muito do português, que é a reciprocidade. Uma palavra difícil, mas é uma palavra muito bonita de usar. Sim. E eu acho que quando você usa ela, assim, as pessoas te olham assim, nossa, que linda, na maneira de escrever e tudo mais, assim, sabe? Sim. Outra palavra, superação. É uma palavra bonita também. Resiliência e respeito. E respeito, assim, é aquela coisa que tá, né, bem, muito forte, né, ultimamente, assim. Então, também é uma palavra bonita. Vamos dizer respeito, vai. Respeito? Palavra respeito. Respeito que está ligado à educação. Então é a tua forma de abordar e de tratar e de estar na presença de outra pessoa. Mas eu acho que eu ainda ficaria com coragem, assim, porque para recomeçar precisa de coragem, para tu respeitar. Eu acho que tem que ser uma pessoa corajosa, né? Então, eu acho que tudo passa pela coragem. Acho que coragem é a mais, assim, a minha escolha. Tá. Tem uma que eu adotei recentemente, que eu não usava, mas eu acho o significado bem legal, que é solicitude. Que fala da boa disposição, boa vontade, né? Sim. Porque, às vezes, eu gosto de agradecer as pessoas, tá? Obrigado pela sua ajuda, obrigado pelo que você fez, mas parece que não diz tudo, assim, porque dá até pra ajudar de boa vontade, sabe? Sim. Mas quando a pessoa ajuda de boa vontade, eu acho que é especialmente legal. Então, solicitude, eu acho que é a palavra. Então, se não está relacionado a uma emoção, a um sentimento, está relacionado a essa relação entre pessoas, que é algo que eu também admiro muito e tenho muito orgulho de dizer que sou brasileira e ver como a maior parte do povo brasileiro tem essa questão de ser caloroso, receptivo, de gostar de receber as pessoas, de ser solidário, de gostar de ajudar. E eu acho que isso é um ponto forte para você que está aprendendo a língua portuguesa. Apesar de ser uma língua difícil, como a gente viu no último vídeo, você pode contar que qualquer brasileiro que você encontrar e você tentar usar a língua portuguesa vai te ajudar, vai se esforçar para te entender e inclusive te dar dicas para se expressar melhor e para falar aquilo que você está tentando expressar. Recomeço
Acho que recomeçar tem, é muito a cara do brasileiro também, né? Sim, é isso mesmo. E além disso, acho que tem uma palavra que eu posso dizer que tem muito a ver com o brasileiro, porque muita gente escolheu ela, se repetiu várias vezes, e agora eu vou mostrar pra vocês que palavra é essa. Eu acho que eu escolheria saudade. Saudade. Falar ela já traz um sentimento bom, assim. Sim. Quando eu... A palavra favorita? Acho que saudade é minha palavra favorita, porque a palavra saudade no Brasil e na língua brasileira é a única que expressa a totalidade do que realmente significa saudade, né? Sim. A palavra favorita é saudade. Saudade. Essa palavra, ela é uma palavra, inclusive, que não tem em muitos idiomas. Saudade. Saudade. Porque ela é única. Sim. Sim, eu acho que é a palavra saudade, porque nem toda língua tem uma palavra para isso. Eu acho muito interessante. Sim, é verdade. Saudade, porque está praticamente em casa e sentindo falta dos familiares, dos irmãos, e também privado da liberdade, né? Uma palavra que eu gosto de modo especial é a palavra saudade. Eu já tentei defini-la várias vezes em várias poesias, né? Eu escrevo poesias, e saudade é uma palavra indecifrável, por isso ela me atrai. Sim, eu acho que a pior parte dessa quarentena tá sendo essa saudade de poder encontrar os amigos, reunir a família, abraçar as pessoas que a gente ama, ter esse contato, esse toque, sabe? Bater papo, ficar conversando, sem se preocupar se já tá dando 40 minutos, sem interferências virtuais, mas nesse cara a cara, sabe? Isso eu acho que faz muita falta, a gente sente muita saudade. Eu achei uma bem brasileira aqui, que é cafuné. É uma expressão brasileira bem fofa, assim, eu acho que, não tem nem tradução em outra língua pra isso, é uma coisa muito nossa, né? Sim. Então, fica aí o meu cafuné pra vocês e até a próxima. Tchau!